A gente sempre tem uma discussão aqui, Miorin, e eu acho legal até a gente trazer, porque eu vejo que você é muito combativo em relação a isso, e eu já assisti várias das suas lives onde você critica muito o pessoal que apoia político A ou político B, se diz libertário e apoia político A ou político B, até porque normalmente é assim que eles fazem como uma resposta de mercado, né? Seja para ganhar dinheiro, seja para ganhar view, seja para ganhar like, então eles meio que desligam um pouco dos princípios. E por último, obviamente, depois que eu li um livro, não sei de quantas páginas, mas de 25 capítulos aqui, né, 25 tópicos, eu não vou deixar passar isso em branco, tá? Então, por favor, Rodrigo, vamos conversar sobre isso, tá? Bora. Então, você vê que nesse livro o Hoffman, inclusive, defende partido. Então, mas por que veja só, por que mesmo entendendo que o Hoffman nesse livro defende a cadre, e a gente tem que conversar sobre a cadre aqui, ele defende o partido, ele defende o voto. Por que eu estou contra ele? Tá? Então vamos entender por que ele defende essas três coisas. A ideia é muito simples. Existe e isso é lindo do Hoffman. O Hoffman foi o primeiro que escreveu sobre a janela de Overton antes dela ser publicada. Ele entendeu, do ponto de vista mais direto da coisa, que qualquer relativização do fim libertário, do alcance do fim libertário, ele era um problema, do nosso ponto de vista, para o alcance de uma ideia libertária. Toda vez que os princípios, as características, as qualidades de uma determinada ideia defendidas eram inferiores à ideia libertária, o que se estava fazendo era expandir o conceito e as ideias para longe do libertarianismo, não para perto, né? Porque o espectro entre tipos de violação e a ausência de violação é muito grande. Porque uma é quantitativa e outra é qualitativa. Ele entendeu isso, e ele entendeu que a primeira coisa que era necessário era estabelecer um conjunto de pessoas que tivessem uma certa noção, ou uma capacidade de liderança intelectual real sobre o grupo dos indivíduos para decidir quais eram as pautas que eram capazes de afirmar o libertarianismo sem, de alguma forma, regredi-lo. Logo depois, em uma cadência bem leninista da coisa, né? O Bruno viu a quantidade de citações ao Lenin, ao Mao Tse Tung, assim, o quanto de marxismo há ali, marxismo ferrenho, né? Inclusive... Que é em parte o que a gente defende, o uso do marxismo contra os marxistas. Então, mas assim, no sentido da construção do partido, né? No sentido da afirmação do partido. Ele vai dizer que o partido, ele não apenas é responsável por dizer quais são as fontes reais das estruturas da realidade, no sentido de que ele vai dizer que existem um conjunto de elementos na praxis, um conjunto das nossas ações que nós podemos vir a tomar, que são um conjunto puro, por assim dizer. São um conjunto que nos aproximam do ideal libertário. Certo? Então, a cadre, ela é um elemento intelectual, ela fundamenta o partido, e o partido, então, delimita a ação. Certo? E ele vai dizer que, entre as ações possíveis, o voto é um deles. Então, veja que, nesse sentido, o voto é um elemento terciário, secundário, assim, é até bobo o voto, porque, assim, a importância do voto é enquanto elemento do partido, enquanto elemento de organização real dos grupos dos libertários, para a expansão da consciência libertária e alcance dos objetivos libertários do mundo. E aí a gente compara isso, né? A gente estrutura isso e a gente compara isso aos libertários que hoje atuam na política. E aí a gente olha, por exemplo, o Cogos, e a gente pensa, pô, cara, será que esse cara ele tá organizando o cadre? Não tem o cadre. Será que esse cara está organizando o partido? Não está organizando o partido. Será que esse cara está fundamentando e assim, estruturando a ação na medida dos limites para a proximidade libertária? Não. Então esse cara daqui, ele não está amparado teoricamente. Está fazendo alguma outra coisa. Será que o Rafael Lima está fazendo alguma dessas coisas? Vamos lá. Será que ele está reunindo a cadre? A gente não vê nenhum processo intelectual saindo daquela frente há muito tempo. A gente vê o processo da liderança política como um todo. A gente vê algum processo significativo do ponto de vista da consolidação do partido? Não, a gente não vê nenhum avanço no sentido da consolidação do partido, da limitação das ações práticas que poderiam vir a ser tomadas. A gente vê, do ponto de vista mais prático, mais imediato da coisa,
um conjunto de limitações autoimpostas para o alcance do libertarianismo? Não. Então, se a gente se a gente fizer isso com todos os outros players, né, todos os grandes players libertários, a gente vai começar a encontrar que não existem os elementos para a fundamentação teórica. Assim, também é até uma ofensa alguém me dizer que eles estão se fundamentando em um artigo do Salerno de 12 páginas, é até uma sacanagem, né? O cara dizer que a defesa política dele são 12 páginas de um oportunismo meia-boca, né? Eu não preciso nem comentar as vezes, para mim é um mise-en-scène muito bonito, né? Então eles não estão separando no Hoffman. Se eles estão separando no Hoppe, e aí vamos ver, o que o Hoppe diz lá no que deve ser feito, é que a gente deve estruturar o processo de voto, de eleição, na medida do alcance de um objetivo real e concreto. Então a gente deve se mudar para um lugar, a gente deve ser maioria em um determinado território, e a gente deve tentar uma estrutura libertária ali. A gente deve apoiar candidatos antidemocráticos, candidatos que estejam comprometidos com o fim da democracia e com o estabelecimento de uma sociedade libertária. Bem, algum desses candidatos apoiados está ou fazendo algo de um ponto de vista concreto, local e imediato, e sendo antidemocrático e libertário? O Ninguém, Bolsonaro. né? Uau, você considera ele antidemocrático? Pesquisa assim, Let's Dex, né? Entra depois no Leitadas, entra nos perfis lá da direita ideológica, entra no Evandro Pontes, dá uma olhada no que esse pessoal que é de direita, que era bolsonarista até outro dia, acha da antidemocracia, né? Na verdade, se você perguntar à direita ideológica, que é quem fez o processo da análise mais próxima, né? Eles dizem que o Bolsonaro pode ser qualquer coisa, antidemocrático jamais, porque senão ele teria feito o golpe que eles tanto almejam, né? Então, do ponto de vista da análise política, eu acho isso bobeira, né? Não acho que seja o caso. Da mesma forma, né? Quando a gente vai fazendo o processo de análise real, a gente vê que assim, não tem nenhum dos candidatos, ele de alguma forma. A ideia de um candidato nacional também afastaria totalmente o Bolsonaro, né? Porque a ideia é ser parte de uma regionalidade. Parecido com o que o Rafael Lima fez, só que ele trouxe os candidatos mais democráticos possíveis, e isso é baboseira, né? Isso é outra coisa para se conversar. Inclusive, não há como ser antidemocrático no Brasil, a gente sabe disso. Inclusive, isso é uma das limitações da aplicação da teoria do Hoppe, né? E aí a gente pode pensar, não, vamos pensar então do ponto de vista do Hilmer, por exemplo. O que o Hilmer diz sobre o que deve ser feito? Ele diz que a transição de uma sociedade libertária, do ponto de vista da ação política, né, ele seria uma ação que a gente deveria evitar o voto. Né? Por que a gente deveria evitar o voto? Porque o votar é o afirmar alguma coisa sobre o mundo que você acredita que todos os outros conhecem sobre a realidade política de determinado país. E afirmar isso é um conjunto de crenças que é fundamento, inclusive, o estatismo, né? Você acreditar que existe alguma crença fundamental perdida por todos os outros indivíduos, que seria essa, sim, responsável por administrar o Estado, né? Então, assim, eu não encontro respaldo teórico nas teorias deles. Quando a gente faz lives, a gente provoca, a gente diz, não, todo gradualista, todo defensor de político aqui, eles são pouca coisa, é porque eles são, assim, a escória da parada, sabe? Eles são realmente, assim, zero teoria. Você tem noção, Bruno, quando você leu esse livro e logo depois vai ler o Manual da Ação Libertária, Deus queira, você vai se tornar uma das 100 pessoas que mais sabe sobre o assunto no Brasil. De longe. Assim, estupidamente de longe. Talvez 100 pessoas seja um número muito grande. Talvez 20. Então, assim, do que estamos falando? Do que estamos discutindo o assunto, né? E aí vem a questão da minha discordância com o partido. Eu sou um agorista. Eu acredito que existe uma contradição, como quem diz, entre você querer acabar com o controle político de cidadãos adquirindo controle político. Né? Seria uma contradição em termos imediata, que é típica da política. A política ela tenta encontrar um padrão, o acreditar que exista uma certa régua de controle político que irá exterminar todos os outros, né? E a existência não só a existência dessa régua, né? Mas a aquisição dessa régua, ela já cria em si uma série de limitações e uma série de problemas para um libertário, né? Então, ele vai rejeitar isso, inclusive afirmar o Conkin, né? Ele inclusive afirma que um dos métodos de saída do Estado, né, seria, por exemplo, a própria criptografia. Ele afirma isso antes do Bitcoin, né?
Ele afirma, inclusive, que a criptografia seria utilizada como forma de toques, algo que não tinha sido feito por nenhum dos anarquistas criptográficos até a época, né? Então, assim, o mundo consolidou a razão do Conkin, né? No debate entre o Conkin e o Hoffman, o mundo, de alguma forma, amparou o Conkin, e eu tenho um certo carinho por esse tipo de abordagem, um certo carinho por abordagem que entenda onde estão as categorias políticas reais, né? Então, o controle político, o que acontece com ele quando temos um partido? Ele é maximizado. É possível ou não vir a conhecer a situação, a régua normativa que é capaz de eliminar todas as outras? Bem, talvez uma cadre e o elitismo hofbardiano, nesse sentido, um elitismo mesmo, a crença de que deve se afirmar uma elite e essa elite deve imperar sobre todos os outros libertários, como aqueles que encontram a régua definitiva e são capazes de utilizar esse controle político para o bem, né? Para mim, isso é baboseira, né? Para mim, isso daí é coisa de charlatão, embora o Hoffman não seja um charlatão, mas eu acho que essas teorias marxistas são teorias de charlatão, por diversos motivos. E eu me posiciono ao lado do Conkin. É mais ou menos isso, né? Eu acho que eu me estendo um pouquinho aqui, né? Mas vamos fazer um raciocínio aqui de imaginação. Você está dizendo, então, que não existe um uso do Estado ideal. Beleza, mas não seria ideal, pelo menos, já tirar... E quando eu falo do Estado, eu falo do monopólio da força numa sociedade. Não é só de tirar da mão de um comunista, de um socialista ou de um democrata qualquer... tirar essa força da mão dele já não é um uso bom o suficiente? Como você sabe? Essa é uma pergunta. Eu não sei. Mas isso não é mais adequado? Então, você lembra lá, o Hoffman diz que a cadre saberia. Você lembra, né? Tá escrito lá, a cadre saberia, a cadre é um instrumento para isso. Você é parte da cadre? O que depende, né? Quando que a gente vai construir essa cadre, posso ser. Então, aí tá. Você acredita que você está tão acima dos outros indivíduos que você seria capaz de afirmar objetivamente? O Rufino acredita, por exemplo. Ele tem, inclusive, plena convicção pessoal disso. De que ele seria capaz de definir o momento, o conjunto de ações ideais em que um determinado apoio, ele é certo ou não. É que o Rufino é leonino, né? Então é complicado. Mas... Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.